Um dos primeiros vídeos aqui do canal foi sobre esse setup, mas ele é tão legal que eu resolvi trazer aqui uma nova versão. E aí pessoal, eu sou o Fábio, esse aqui é o canal Só Trade Top, e se você gosta desse tipo de vídeo com novos setups de trade, com resultados reais de backtest, já deixa o seu like aqui embaixo e não se esquece de se inscrever no canal. E hoje eu quero conversar um pouco com vocês sobre o setup do Alexander Elder que se chama Elder Impulse System. E o Alexander Elder descreveu esse setup no livro dele que se chama Come Into My Trading Room, que em português foi traduzido como Aprenda a Operar no Mercado de Ações. É um livro muito legal, foi um dos primeiros livros de trade que eu li quando eu comecei nessa jornada e eu recomendo muito que vocês leiam. E esse setup ele é muito legal porque ele identifica a aceleração de uma tendência, se ela está acelerando ou se ela está desacelerando. E para isso ele usa dois indicadores, que basicamente é uma média exponencial e o histograma MACD. A média vai identificar a tendência do mercado e o histograma vai identificar o momentum ou a força que está sendo exercida sobre o mercado. Então a lógica desse setup é a seguinte: se a EMA está inclinada para cima e o histograma MACD está subindo, a gente vai considerar que os touros estão no comando do mercado, ou seja, o mercado está muito bullish, o mercado está subindo forte. Agora, se a EMA estiver inclinada para baixo e o histograma MACD também estiver descendo, a gente vai considerar que os ursos estão no comando e que tem uma força de baixa muito forte sendo exercida sobre o mercado. E a gente vai ter os candles neutros, que são os candles de divergência entre a média e o histograma. Então, por exemplo, a média está subindo, mas o histograma está caindo. Ou a média está caindo e o histograma está subindo. Então a gente tem ali uma divergência entre tendência e a força que está sendo exercida sobre o mercado. Então vamos para a tela porque eu vou mostrar para vocês na prática como é que funciona esse setup. Bom pessoal, então aqui eu estou na tela do TradingView, no gráfico do Bitcoin, dólar, da Binance, e o tempo gráfico é o de 12 horas. Cada um dos candles vale 12 horas de negociação do mercado. E como eu comentei com vocês, o setup do Alexander Elder se baseia na média móvel exponencial de 13 períodos e no MACD, no histograma MACD. Então o que eu fiz aqui é que eu coloquei uma média móvel colorida na tela para ficar mais fácil. É um indicador do TradingView grátis, esse EMA+, aqui, e aqui eu já configurei com 13 candles, tá? Com base nos fechamentos. Então, quando a média tá verde, essa linha aqui, quando ela tá verde é porque a média tá subindo e quando ela tá vermelha é porque a média tá descendo. E aqui embaixo a gente tá com o MACD na tela, só que a gente só vai precisar do histograma. Não vamos precisar das linhas, nem da linha de sinal, nem da linha MACD. Então, eu vou aqui tirar essas linhas para não confundir a gente, tá? A linha MACD e a linha de sinal, pra gente só ver o histograma aqui na tela. E a configuração do MACD é a standard, tá? 12, 26 e o sinal de 9. Então não tem nada de diferente aqui no MACD. Então os candles de impulso de alta, que são os candles de sinal de compra, segundo o setup do Elder Impulse System, são os candles cuja média está subindo e cujo histograma MACD também está subindo. Esse candle aqui, ó, dá uma olhada nesse candle verde aqui. A média antes dele, se a gente ver aqui em cima, nesse valor que sai aqui na frente do indicador, a média do candle vermelho antes dele era 33.487 e no candle verde é de 33.663. Então a média está subindo, né? Ela saiu de um nível menor e foi para um nível maior, a média está subindo. E se a gente pegar aqui o histograma, nesse candle vermelho ele estava aqui embaixo e no próximo candle ele está aqui em cima. Então as duas condições são atendidas. Então esse candle verde, por exemplo, é um candle de sinal segundo o Elder Impulse System. O candle depois dele também, ó, a média continua subindo, o histograma também, então também é um candle de sinal. E assim por diante, né? A gente pode ver aqui que todos esses aqui são, né? Esse aqui também é, esse aqui também é, esse aqui, por mais que ele seja um candle de baixa, a média continua subindo e o histograma também, então ele também é um candle de sinal. Esse próximo candle vermelho já é um candle neutro, porque a média está subindo e o histograma começa a cair. Então esse aqui é um candle neutro para a gente, tá? Então basicamente essa é a lógica. Agora vamos pegar um sinal aqui de queda, né? Que indica impulso de queda aqui com tendência e com momento do histograma. Então olha só, esse candle vermelho aqui, a média dele tá caindo, né? Ela tá vermelha aqui, ela tá diminuindo de valor e o histograma dele também tá caindo, né? Ele vinha aqui de um valor mais alto e caiu para um valor mais baixo. Então esse candle é um candle de sinal de venda segundo o setup do Elder Impulse System, tá? Então basicamente os candles de impulso de alta indicam que a tendência de alta tá cada vez mais forte. Os candles neutros indicam que a tendência tá perdendo força. E os candles de venda, né, que é quando a média e o histograma está caindo, são candles que indicam forte tendência de baixa, tá? Basicamente essa é a lógica do setup. Agora aqui eu vou colocar para vocês na tela a estratégia que eu programei para a gente fazer backtest automático, tá? Dá só uma olhada. Então agora que a gente já tem os candles pintados, né? Então olha só, os 5 candles aqui que a gente tinha selecionado como candle de força, né, de tendência de alta, todos eles estão verdes. E aqui já começa a entrar os candles neutros, né, que são os candles que têm divergência entre a média e o histograma, e aqui na estratégia eles ficam transparentes para a gente poder identificar. E os candles vermelhos
pintados de vermelho são os candles de tendência de baixa. Então quando a média está caindo e quando o histograma também está caindo. Que é o exemplo desse candle aqui e também do candle que a gente tinha separado aqui atrás, ó. Esse candle vermelho aqui. Então eu vou apagar essas setinhas aqui pra gente não se confundir, tá? Vou tirar a média da tela pra gente não se confundir também. Vou tirar o histograma, agora a gente só vai trabalhar com a estratégia. Até agora a gente só falou sobre o ponto de entrada, né? Que são os candles verdes aqui, né? No rompimento da máxima do candle de sinal verde. Se a gente abrir a estratégia aqui, a gente vai ver as configurações de saída, tá? Então esses campos aqui são campos de automação, né, das estratégias da plataforma de estratégias. Não vou entrar em detalhe aqui nesse vídeo, mas esses campos aqui servem para automatizar os seus trades na Binance, tá? Agora aqui a gente já começa as configurações da estratégia. Então aqui a gente tem essa opção de só entrar no primeiro candle depois do sinal. Isso aqui significa que se o candle seguinte ao sinal não romper a máxima, a gente cancela a entrada. Eu gosto de trabalhar com isso aqui ativado, tá? E só entrar no candle seguinte. Se o candle seguinte do sinal não romper, eu prefiro cancelar a entrada e esperar um novo sinal que tenha um movimento de mais força, né, para o próximo candle já romper de uma vez. E agora aqui tem as formas de saída, né, que é a parte que a gente ainda não conversou nesse vídeo. Eu vou começar pelas mais simples. Então, por exemplo, alvo fixo. O alvo fixo ele vai posicionar um stop no valor do ATR, né, do jeito que você configurar o ATR aqui. Então, por exemplo, aqui eu estou com um ATR de 2 períodos multiplicado por 2,5. Eu projeto esse valor abaixo do candle de sinal, com base no fechamento dele. E o alvo fixo vai ser um multiplicador do stop. Tá? Então ele vai multiplicar aqui nesse caso por 1,5. Então o nosso risco retorno fica sendo 1,5 aqui no setup dessa forma. Olha só como fica na tela, né? Então aqui esse exemplo desse trade aqui. Esse candle verde foi um candle de sinal. A gente entrou no rompimento da máxima dele e o stop fica posicionado aqui no ATR aqui embaixo fixo. E essa linha azul é a linha do alvo, tá? Vou tirar a escala automática aqui pra gente ver. Olha só, então essa linha azul aqui é a linha do alvo. Se a gente medir o stop e o alvo, a gente vai ver que o alvo é 1,5 vezes o stop, tá? Olha só, o alvo aqui é de 35% e o stop aqui é de 23%, tá? Então o alvo é 1,5 vezes o stop. E aqui, quando algum dos valores for atingido, a gente sai do trade, né? Então nesse caso aqui foi o alvo, né? A gente saiu no lucro nesse trade específico. O próximo tipo de saída é o simples trailing stop no ATR, tá? Então é o último aqui, stop ATR, que ele vai pegar o ATR aqui de 2 períodos multiplicado por 2,5 e projetar para baixo de todo o candle a partir da entrada e só vai subindo, né? Então, por exemplo, essa linha vermelha que a gente vê aqui, a gente entrou aqui no rompimento da máxima do candle de sinal e a linha vermelha, que é o trailing stop no ATR, vai atualizando a cada novo candle. Ela fica constante caso o stop queira ser menor, né? Porque, por exemplo, aqui nesse candle, provavelmente o ATR ia vir aqui para baixo, então para não diminuir o stop, a gente mantém constante, tá? Até que esse candle aqui rompeu e a gente saiu aqui do trade, tá? Então o trade entrou aqui, saiu aqui na setinha rosa. Então basicamente essa é a segunda forma de saída, né? Que é o trailing stop no ATR. Agora a forma que eu mais gostei de usar esse setup, porque usa a ideia dele, né? Usa a ideia do setup por trás, foi o stop original que eu chamei aqui, né? Que basicamente é um trailing stop por condição. Então ele também vai ter em conta o ATR, né? De 2 candles multiplicado por 2,5. Esse vai ser o stop inicial. E a gente vai atualizar esse stop sempre que tiver um candle neutro ou quando tiver um candle de tendência de baixa. Porque a minha ideia aqui é que quando a gente está com candles verdes na tela, a gente está com um movimento forte de alta. Então eu não quero estrangular meu trade, eu quero deixar o stop longe ali para o trade fluir tranquilo. Aí quando tiver um candle neutro, que significa que a nossa tendência já está começando a perder força, aí eu atualizo o stop pro ATR desse candle, né? Eu pego o ATR dele e do candle anterior, multiplico por 2,5 e jogo para baixo com base no fechamento. Então se a gente pegar a linha vermelha aqui, a gente vê que ela está fazendo isso, né? Então ela começou aqui embaixo, olha só, até que esse candle neutro aqui teve um stop mais para cima, a gente atualizou um pouquinho. Aí teve um candle vermelho, provavelmente ia vir para baixo, a gente manteve constante. Aí teve um verde, a gente não atualiza. Teve um neutro, não atualizou porque provavelmente viria para baixo. Aqui tem todos esses candles verdes aqui, a gente mantém constante, até que vem os neutros aqui, ó, e ele começa a atualizar o stop. Então a minha ideia aqui é dar espaço para o trade. E quando o setup começar a me indicar que o movimento está perdendo força, seja com candles neutros ou com candles vermelhos, aí sim eu vou atualizando o stop para o ATR desses candles. Então olha só, o trailing stop aqui fica dessa forma, né? Ele é um trailing stop, mas é um trailing stop por condição. Então a linha vai atualizando até que saiu aqui nesse candle também, foi o mesmo candle que rompeu no trailing stop no TR, né? O trailing stop normal. Então esse aqui foi o que eu mais gostei de usar
até o momento, né, pelos testes que eu fiz. E aqui na estratégia a gente tem mais opções aqui que já começa a ser a opção de gestão de risco, né? Então a gente tem a forma de trabalhar com posição variável, então ele vai medir o tamanho do stop, vai medir o tamanho do risco que você determinar aqui, né, o risco sobre a sua banca ou sobre o seu capital de trade, e vai calcular o tamanho da posição ideal para esse trade aqui. Sempre limitando a posição, né, em 99% do capital, porque a ideia aqui é trabalhar na conta spot, não é trabalhar alavancado. E aqui, se a gente desabilitar, a gente trabalharia com a posição fixa, tá? E aqui é só um filtro no tempo para a gente poder fazer o teste ali em vários períodos diferentes, para pegar períodos de baixa, períodos de alta e ver como esse setup se comporta no tempo em vários tipos de mercado diferente. Bom, então vamos ver os resultados, né? Essa aqui é a forma que eu configurei com o trailing stop por condição, que eu comentei com vocês que eu achei que foi o mais interessante, porque ele tem em conta a ideia por trás do setup, né, da tendência a perder força. E olha só os resultados. Então aqui a gente teria tido 215% de lucro líquido, 78 trades na amostra, 42% de acerto. O drawdown máximo ficou bem pequeno, né, de 7,5%, com relação a esse lucro líquido aqui está excelente. E a transação média aqui de 2,77%, que a gente também pode chamar de expectativa matemática. O primeiro trade desse backtest aqui foi no dia 3 de janeiro de 2018. Então a gente tem ali mais de 3 anos e meio de backtest aqui. Então ele é um setup que funciona bem, né? Como vocês viram aqui, eu estou arriscando 2% por trade. Eu coloquei 2% porque o drawdown aqui ficou bem pequeno com 2%. Eu não gosto de arriscar mais do que 2% por trade, por isso que eu deixei fixo nesse valor. Mas se você quiser colocar aqui, por exemplo, 3%, ó, já vai para 400% de lucro e o drawdown ali continua até que aceitável em 11%, mas eu já não gosto de um drawdown maior do que 10%, tá? E vou mostrar outras moedas. Então, na mesma configuração, se a gente vier aqui para o Ethereum USDT, olha lá, ele diminui um pouco o lucro, né? Vai para 159%, 81 trades, 41% de acerto. O drawdown aumenta um pouquinho, então nesse caso aqui talvez seja melhor a gente arriscar só 1%. Olha lá, já cai para 6%, o lucro cai para 64%. E tem expectativa matemática positiva. Esse setup aqui é legal porque ele também funciona no par BTC. Então, por exemplo, se a gente pegar aqui a ADA BTC, olha lá, ele fica interessante também, né? 32% de lucro líquido, 61 trades. A porcentagem de acerto é um pouco pequena, né? 31% somente. E o drawdown máximo ali em 6,13%. Transação média também, expectativa matemática positiva de 0,5% por trade. Então ele é um setup muito interessante, tá? Ele está disponível na plataforma de estratégias para quem quiser usar. Se você quiser dar uma olhada, entra no site sotrade.top ou dá uma olhada nos links aí na descrição. Então esse foi o setup Elder Impulse System da forma que eu programei aqui para a plataforma de estratégias. Não recomendo que vocês saiam aplicando esse setup, vocês já conhecem todas as regras certinho, então façam os próprios testes de vocês antes de colocar em prática. E se ficar alguma dúvida, escreve aí nos comentários que eu vou estar olhando. E se vocês gostaram desse vídeo, não se esqueça de deixar um like aí embaixo. Muito obrigado para quem viu até aqui, um abraço e até a próxima.